podia comprar um pão para as crianças, ela tinha que dar para ele comprar cigarro, né? Meu nome é Maria Helena, e fui vizinha da Márcia. Márcia morou daqui do lado da minha casa. Conheço ela há bastante tempo, desde que ela teve o primeiro garoto dela. Ela morava com a mãe dela, passava por muitas dificuldades, porque eu acompanhei vários tempos ela. Depois ela mudou daqui de ser minha vizinha, mudou mais para baixo, você morou na casa do Raimundo, né? Ela morou mais para baixo um pouquinho. E eu sempre acompanhando a situação dela, e ela passava por muita dificuldade. Mas ela tinha problema com o pai do menino, que ele não assumiu, o menino na época, ele tinha o menino mais velho. E depois ela foi morar com o rapaz que ela teve o segundo filho. Só que eles viviam, ela tentou viver da melhor maneira possível. Só que não foi possível, né? Aí depois ela teve a menina e eu acompanhei ela por muito tempo. Foi ótima vizinha, não tenho nada a reclamar. Gosto muito dela, muito boa. Conheci muito a mãe dela também. E o que eu tenho a falar dela são coisas boas. Meu nome é Maria Luísa de Marilac, sou mais conhecida por Marilac. E nesse momento eu quero falar um pouco da vida da Márcia, a minha melhor amiga, né? Quero contar do tempo que eu conheci ela assim, bastante levada, sabe, tupetuda. Muito difícil que ela era nesse tempo. Até pra mim, que era amiga dela, tinha que dar umas brabas nela, assim, bem forte, né? Ela conheceu um rapazinho, amigo do meu irmão, que morava perto da minha casa, e os dois se apaixonaram. Aí foi aquele romance, assim, de adolescente, né? Aí fugia pra ver ele fugia pra ver ela. Aí ele, bonitinho, chorava muito por causa dela. Ela chorava muito, né? E foi um tempo assim em que ela me procurava muito, porque o pai mais a mãe dela, assim, eu não sei, parece que não aprovava eles ficarem juntos. E sempre ela vinha buscar um socorro, né? Perto de mim. Graças a Deus ela soube me entender, que eu tive que dar bastante braba nela, porque assim, eu já mais madura que ela, eu não podia aceitar, né, a adolescência dela como a cabecinha dela pensava. Tinha também que tem hora dar uma de mãe, né, mas reconhecendo que na realidade ela mais o Erlice gostava muito, né. Falei o nome dele, podia? Um rapaz. Ela mais ele se gostavam muito, né, e havia assim, aquele corre-corre de adolescente, né? Corria um para ver o outro. Aí dava uma briga, ele vinha em mim. E chorando. Aquele branquinho, igual a bichinho de arroz, ele vinha chorando. Aí daí a pouco vinha ela. E nesse tempo, nesse entre-meio aí, ela foi amadurecendo, ela amadureceu muito, né? Porque teve um problema sério com o pai, um momento de muito sofrimento com o pai dela. Aí desnorteou bastante a vida deles, né? E ela se apegou mais a mim e eu separei do pai das minhas filhas, né? E ela quis morar comigo, ela fugia de casa para ficar comigo, né? Então eu tive que dar uma braba nela, porque ela não podia ficar ficando comigo igual ela estava, porque eu estava separada. E aqui, há uns 20, 30 anos atrás, me parece, ou até mais, não era bom para ela que ela me acompanhasse, pelo fato de eu estar sem marido. Você compreendeu? Não era bom para a reputação dela. Mas quem te falou que ela queria saber de reputação? Ela queria saber de mim. Graças a Deus que com isso, né, a gente está casada até hoje. A gente está aí até hoje, né? Mas então, por cargas d'água, a mãe dela foi embora.
Eu ajudei a mãe dela a mudar, mas a mãe dela não gostava de mim, porque ela achava que eu cobertava a Márcia. Mal sabia ela que eu ajudava muito ela, né? E aí ela foi embora, a Márcia foi pra lá também, e com isso ela começou a namorar o pai dos meninos, né? E foi um sofrimento grande pra ela. Ela vinha, pobrezinha, ela era uma pessoa assim, bem de vida, muito bem vestida, bem organizada antes. Aí depois ela vinha com as crianças aqui passear, né? E nisso eu já estava casada com meu marido, eu mudei assim eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e passei a viver uma vida assim mais tranquila, menos agitada. Pude ajudar bem a Márcia também nesse tempo, né? E então ela teve muito sofrimento. Vinha aqui com aquelas criancinhas, o pobrezinho do alemãozinho dela era bem pequenininho, parecia ser uma criança sofrida. Depois meu marido me contou que ele era sofrido porque o pai era meio brabo, né? Com ele, não dava assistência a ele. Aí foi um tempo assim muito sofrido para Márcia. Passou dois tempos, que eu não vou falar quais deles, mas assim, de luta e sofrimento. E o muito bom que ela foi sempre uma pessoa que a luta e o sofrimento nunca bateu. A Márcia nunca teve depressão. Nunca vi falar que a Márcia estava caída, deprimida, nunca vi. Ela estava sempre lutando. Ó, eu fiquei admirada de ver quando ela estava construindo aquela casa dela ali. Sem marido, ela sozinha. Sabe? E também não via falar assim, a Márcia hoje teve a ajuda do fulano ou do Beltrano. A ajuda dela veio de Deus, da coragem que ela tem para poder trabalhar. Né? Ela teve peito pra caramba para poder dar início naquela casa. Hoje, para honra e glória de Deus, ela tem um maridão, né? Uma pessoa excelente que está com ela. Não é mesmo? Nossa, mãe, eu admiro ele, eu tenho um respeito pela Belar, você não imagina, não é puxar saco. Ih, não é puxar saco, já falou. É porque ele foi a pessoa que deu vida para Márcia. Porque a vida dela foi lutar por aquelas crianças, foi lutar para ter aquela casa, foi lutar para mostrar para a mãe dela que ela era capaz, porque as duas, a mãe da Márcia gostava um pouquinho de botar ela meia para baixo, né? Por causa dessa teimosia, mas foi nessa teimosia que ela venceu. Com essa teimosia ela conseguiu, né, criar aqueles filhos que são lindos, você vê que são, né, umas crianças excelentes, né, muito bonitas, todos eles educados demais, eu não posso falar nada. Eu amo o que toca violão, Wesley, né? Aquele menino é uma paixão, canta pra caramba. Eu sonho em ver ele lá em cima. Às vezes eu abro o Orkut e fico olhando ele e falo, ai Deus, bota ele pra frente, né? Porque ele merece isso, né? E merece também por causa da mãe dele. Porque se hoje ele é o menino que é manso, foi o amor da mãe dele que ajudou ele. Entendeu? Claro que ela teve problema, ela vai ter problema com ele sempre, porque a gente está nesse mundo para poder viver, né, as alegrias, as tristezas, vencer os obstáculos. E eu estou vendo a Márcia vencer os obstáculos a cada dia, né? E eu estou sempre conversando com ela, procuro botar ela uma coisa que eu acho que desajustou aqui, eu converso com ela para poder melhorar, mas eu acho que para mim a Márcia é perfeita. Sei que ela tem os defeitos dela, mas para mim ela é perfeita. Se alguém vier falar dela, vai caçar uma briga, porque sou apaixonada nela, né? E tenho o apoio dela, ela tem o meu, sabe que vai ter sempre, eu também tenho dela. A gente pode ficar na distância o tempo que for, mas o nosso amor é o mesmo, sempre, sabe? Teve um tempo que a gente ficou sem se falar, uns 2 anos, ou se não foi mais. A hora que ela ligou pra mim, que eu atendi, oi Marília, parece que ela tinha desligado o telefone ontem, porque você sente que aquilo é verdadeiro, aquilo é maduro, é verdadeiro, entendeu? Então, ela é isso tudo pra mim, né? Eu posso falar assim, que ela me dá alegria de ver ela vencendo, como se ela fosse a minha filha lutando. Eu tenho as minhas filhas e tenho alegria de ver a Márcia vencendo como se fossem as minhas filhas.
né? Ela venceu aquele tempo lá, que passou por aquele mar vermelho, com as crianças pequenas, né? E os dois companheiros que ela não foi feliz com eles, né? Venceu. E veja ela vencendo hoje, lutando, querendo ajudar os pobres. Eu quero ajudar o fulano, quero, né, fazer pelos carentes. Veja ela vencendo, porque é luta. A vitória pode parecer pequena, mas é um amontoado para poder ver o grande na frente. Eu acredito dessa forma, que os pouquinhos que ela vai colhendo hoje é para ela ver a montanha de vitória amanhã, né? E que posso falar dela é isso. É uma pessoa que luta, que vence, que eu amo e que eu quero ver vencer sempre, que eu vou ajudar sempre que precisar para poder vencer. E que a minha alegria agora está sendo ver ela nessa nova vida, com o marido maravilhoso que ela tem, né? Aquela pessoa calada, não sei se você conhece ele, calado, quieto num canto, não fala nada, mas gente boa pra caramba, né? Devagarzinho, até para comer, lento, mas muito bom, muito maravilhoso. Eu amo muito ele, né? E meu prazer é estar junto dos dois e vendo os dois a cada dia ali na luta, vencendo na batalha deles. Bom, eu já conheço a Márcia, né, desde pequena, porque a gente é prima, como muita gente que vai assistir esse DVD sabe, né? E ela sabe das lutas que eu vivi, eu sei das lutas que ela já viveu. E o que eu posso falar da Márcia é que ela é uma pessoa assim que guerreira, que luta, sempre lutou a vida inteira para criar os filhos dela, entendeu? Passou por muitas coisas, muita discriminação, né? E ela é uma pessoa que mesmo nas dificuldades, nas lutas, ela sempre assim, nunca fraquejou, sabe, nunca julgou ninguém. É uma pessoa que está sempre procurando ajudar. Eu mesma, várias vezes, ela já me ajudou muito, né? Eu, inclusive, passei uma fase quando meu tio estava internado, estava doente. Quando todo mundo assim, abandonou, deixou a gente assim, um pouco de lado, ela ficou ali, toda hora ela vinha, toda hora ela ligava, assim, participou em todas as questões, de tudo que a gente viveu de ruim, ela estava do lado. De bom, às vezes a gente ligava, chamava, ela até quase não dava para vir. Mas se falasse que era um problema, ela estava ali, junto com a gente. Então, assim, tudo que aconteceu com ela, que graças a Deus ela conheceu a Belar, que está levando a vida dela, está conquistando o espaço dela, entendeu? Tudo isso que está acontecendo agora é mérito dela, ela que conquistou, né? E Deus também viu tudo que ela passou, viu que ela não fraquejou nas provas, porque as provas vêm. Então, assim, ela já passou por muitas coisas, né, na vida, e inclusive na morte do pai dela também, entendeu? Ela ficou um pouco perdida, perdeu a base da vida dela, né, que o pai dela era uma referência muito forte para ela, entendeu? E mesmo assim ela nunca deixou de ser a pessoa que ela é. E logo depois também, infelizmente, a gente perdeu a Pinha, a irmã dela mais nova. Então assim, foi muitas perdas e agora Deus está vindo restituindo tudo de volta, entendeu? Ela está conquistando tudo de volta que ela perdeu no passado. E que tudo com o mérito dela, que ela conquistou com a pessoa que ela é, entendeu? Sempre se preocupando com as outras pessoas. E a mãe dela também, eles tiveram que sair daqui do Linhares para ir lá pro Belo Aurora, recomeçar a vida, tudo de novo. A Márcia passou por muitas lutas junto com a mãe dela, inclusive com a mãe dela, alguns desentendimentos que não vale nem a pena agora colocar em questão, mas que a mãe dela sabe que eu estou falando a verdade. Mesmo longe, eu era participada das coisas que aconteciam,
porque às vezes eu ia visitar, e a gente ficava sabendo de tudo que estava acontecendo. A gente, assim, era como se fosse irmãs.